Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Sousa, vereador Francisco Aldeone Abrantes, excelentíssimo senhor deputado federal Wilson Filho, em nome do prefeito eleito de Sousa, Dr. Fábio Tairone Braga, gostaria de saudar os demais componentes da mesa, meus senhores, minhas senhoras. Eu gostaria de desejar ao deputado federal Wilson Filho boas-vindas e o agradecimento por ter escolhido a cidade de Sousa para realizar essa importante audiência pública, esse primeiro encontro com a participação maior de pessoas. E gostaria também de agradecer aos nossos representantes políticos, presidente da Câmara, prefeito eleito, nosso ex-vice-prefeito, Johnson Abrantes, e sempre presente nas questões de Sousa, os vereadores Toró, Assis, e as pessoas da região, os prefeitos, vice-prefeitos eleitos, futuros, que valorizaram essa discussão. Quero também saudar os servidores, professores técnico-administrativos e alunos do IFPB Campus Sousa, que também se fazem presentes nesta solenidade. É evidente que, e o presidente da Câmara nos deixou muito à vontade para isso, isso é típico de um discurso democrático, republicano. É evidente que nós estamos diante de uma conjuntura, de um cenário que nos impõe análise sincera e desprovida, isenta de interesses pessoais e políticos. É bom que fique muito claro isso. Aqui é uma discussão onde o foco será um ente do importante Ministério da República, que é o Ministério da Educação, um ente que está presente em todo o território nacional e que é importante a sua presença nos diversos lugares e recantos deste país. Porque a gente sabe que a educação é a prioridade de todas as prioridades. Eu costumo dizer, às vezes as pessoas fazem uma relação, uma correlação entre o que é mais importante, educação ou saúde. Eu acho que é a educação. Porque se você tiver uma boa educação, você vai ter menos problemas na saúde. Se você tiver mais informações a partir da educação, desde as crianças, aliás, costumo dizer isso, desde enquanto a criança estiver no ventre da mãe e ela estiver recebendo uma boa assistência das políticas públicas, e aí vai nascer um feliz rebento, e essa criança vai ser saudável, e se ela receber ou continuar recebendo uma boa educação, nós teremos menos dificuldades na área da saúde. Por isso que eu acho que a educação é a prioridade, respeitando todas as outras políticas públicas e ações, que são também igualmente importantes. Mas para mim é inegociável esse conceito que tenho de que a educação é a prioridade, principalmente num país que está em desenvolvimento, apesar das crises que momentaneamente acontecem. O mundo não se acabou e não vai se acabar. Nós temos é que ter força, coragem e atitudes para enfrentar as várias dificuldades que diariamente nos deparamos. E eu gostaria de interromper apenas para fazer uma saudação a um guerreiro, ex-diretor da escola, o professor Francisco Tomás de Oliveira, presente na plateia,
que com certeza no seu período administrativo, à frente da antiga Escola Agrotécnica Federal de Souza, que era uma autarquia, passou por seríssimas dificuldades e passou por crises dos diferentes níveis, local, estadual e nacional. Mas não esmoreceu e venceu as dificuldades. Portanto, para não me alongar, porque nós teremos uma manhã de debates, e como disse o presidente Aldeone, eu também espero que seja de um debate para cima, que a gente não fique olhando para o chão, que a gente vislumbre outros horizontes, que a nossa inteligência seja capaz de expor a nossa ideia, o que a gente deseja, mas que a gente tenha a capacidade de ouvir a ideia do outro, e no confronto de ideias, a gente possa encontrar a melhor, porque a nossa obrigação é de formar jovens, crianças, jovens, adolescentes e adultos com mentes livres. E a mente só é livre quando ele está para receber todas as opiniões. Quando a gente encaminha para que ele decida qual a melhor verdade para ele. Isso é obrigação da educação, isso é obrigação das escolas. Antes de encerrar, eu queria fazer um breve relato. Por que é a minha posição a favor? Porque, prefeito Fábio, historicamente, a região Nordeste ficou à margem do desenvolvimento. Os institutos federais foram criados a partir de uma lei de 2008. Extraordinária a lei. Fez algo que eu sempre imaginei: interiorizar as ações públicas, as ações do governo. Eu sempre utilizo a expressão: era necessário a deslitoralização das ações públicas, que antes ficava sempre no litoral ou no seu entorno. A criação dos institutos federais em 2008 foi um grande exemplo e um grande avanço para que essas ações viessem para o interior. E é uma boa proposta. Os institutos em todo o Brasil são instituições fortes. Prova disso é que nós estamos aqui na plateia, com prefeitos eleitos, com prefeitos que estão deixando seus cargos, com prefeitos que, a partir de janeiro, vão ocupar a posição de prefeito e de gestor, e estão interessados nessa discussão. Por quê? Porque o Instituto Federal em todo o Estado, ou, aliás, em todos os estados, o ente Instituto Federal é forte e importante. Mas a lei de 2008 não foi totalmente, não fez com que todos os estados fossem atendidos totalmente, ou regiões. E aí, deixa claro que ainda existe discriminação, ainda existe falhas que podem ser corrigidas. Quando ela foi criada em 2008, prefeito Fábio, o Estado de Minas Gerais ganhou 5 institutos federais. Claro, é um estado grande, mas é menor do que a região Nordeste. O Rio Grande do Sul, entre 4 e 5. São Paulo, que não tinha, recebeu vários. Do Nordeste, apenas 2 estados, a Bahia e Pernambuco, que receberam 2 institutos federais. Em Pernambuco existe um em Petrolina e um em Recife. Na Bahia existe os 2, a reitoria estão na capital da Bahia, na capital Salvador, e o interiorzão está sendo comandado por esses 2 institutos. Mas os demais estados receberam apenas um, fruto da fusão entre as autarquias existentes na época. Aqui na Paraíba existia 2 autarquias,
o Cefet, em João Pessoa, Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, e aqui no Sertão, a Escola Agrotécnica Federal de Souza. Na estrutura da Educação Tecnológica da Paraíba, nós tínhamos aqui em Cajazeiras a UNED de Cajazeiras, que era vinculada ao Cefet Paraíba. E foi criada em Campina Grande a UNED Campina Grande. Juntou-se o projeto de criação dos institutos em 2008, juntou-se as autarquias que deixaram de ser autarquias, Cefet e Escola Agrotécnica, e o desenho dos institutos passou a ser o mesmo da Universidade Federal, uma reitoria localizada na capital e os campi distribuídos nos demais municípios. O desenho é praticamente o mesmo. A Universidade Federal da Paraíba ficou grande demais. Ficou uma estrutura mega para ser administrada, principalmente na questão financeira. O que ocorreu? Os próprios componentes da Universidade Federal da Paraíba propuseram, na época, a criação de mais uma universidade para a Paraíba. Campina Grande e João Pessoa, a distância é apenas 120 quilômetros. Mas criou-se a Universidade Federal de Campina Grande e a Universidade Federal da Paraíba permaneceu com esse nome, comandando outros campi no entorno ali de João Pessoa e pegando algumas cidades do Brejo da Paraíba, como Areia e Bananeiras, que continuaram com João Pessoa. Campina Grande ficou com o restante dos campos, Souza, Cajazeiras, Patos, Campina Grande, e depois, com a expansão, foram criados outros cursos. Se outros estados podem ter mais de um instituto, se houve uma separação da universidade que era grande, aqui na Paraíba, qual o medo de ocorrer a divisão e criação de um novo instituto? Eu, sinceramente, não vejo nenhuma dificuldade. Até porque os institutos foram criados sem muita despesa. Pegaram as estruturas de escolas técnicas que tinha no Brasil inteiro e juntou-se e é o Instituto Federal. As estruturas eram tão fortes que foi possível se trabalhar mais na contratação de professores, na contratação de técnicos administrativos, no aumento do número de cursos. Só foi possível isso graças às estruturas que já possuíam. A mesma coisa pode acontecer agora. O professor Daladier irá dar uma explicação rapidamente aí sobre o que se propõe a estrutura para o Instituto Federal do Sertão, e vamos, segundo a proposta, fazer com que os dois institutos que vão existir, ou que poderão existir na Paraíba, ele fica com menos campi. Consequentemente, quem é gestor sabe, menos dificuldades para se administrar recursos. Essa é uma coisa lógica. O IF Sertão já começaria grande, com Souza, Cajazeiras, Patos, Itaporanga, Catolé do Rocha, Princesa Isabel, e a esperança que esses prefeitos têm de cidades de porte médio a grande de nossa região, como Iraúna, São João do Rio do Peixe, Cachoeira dos Índios, passariam a trabalhar as suas demandas para a criação de unidades sem muita burocracia, porque o IF Sertão é uma instituição que começa muito enxuta, sem dificuldades de locomoção, mas para atender principalmente os anseios e as demandas, as vontades e as necessidades do povo dessa região, historicamente deixados à margem de qualquer processo de desenvolvimento. É isso que precisa se pensar.
E é por isso que eu estou aplaudindo e louvando a atitude do deputado federal Wilson Filho. Aliás, ele teve que sair, mas eu gostaria de dizer a ele, é a atitude de paraibano mesmo. É a atitude de um povo que é vanguardista em atitudes como essa, em propostas como essa. Quem é daqui sabe, o presidente sabe, Dr. Johnson sabe, lembra da figura imortal para a Paraíba e o Brasil, do ex-reitor da Universidade Federal da Paraíba, Linaldo Cavalcante. Doutor Formiga sabe que foi doutor Linaldo Cavalcante que ensinou ao Brasil como se interioriza políticas públicas e ações públicas. Porque na década de 1970, quando o desenvolvimento desse país e do Estado era bem aquém do que nós vemos hoje, ele teve a coragem e a ousadia de espalhar a Universidade Federal por todas as cidades, polos e recantos desse Estado. E deu certo, a ponto de hoje termos 2 universidades na Paraíba. Então, essa atitude, deputado Wilson Filho, é a atitude de quem tem essa visão. E apesar da pequena dimensão geográfica do nosso Estado, essa dimensão geográfica, Aldeone, é diametralmente oposta à grandeza da capacidade de paraibanos mostrarem ao Brasil, reclamarem ao Brasil que é possível fazer isso em regiões como essa nossa para atender o nosso povo. Por isso que eu apoio e queria dizer aos meus queridos alunos do IFPB que eu vivo pugnando pela formação de uma mente livre em vocês. Ora na sala de aula, ora nos corredores da escola, na rua, na minha casa ou em qualquer canto. E estou aprovando essa atitude de vocês também, até de participarem ativamente. Isso é formação política, isso é elevação, isso é crescimento. Mas, como professor, mais velho do que vocês, é preciso que vocês ouçam todos os lados. Porque, se não ouvir, é possível que haja equívocos. E os equívocos, eles estão prontos para serem superados. Só se supera com discussão proativa, com sugestões, com amadurecimento, com a busca da verdade. E eu sempre digo isso, prefeito Fábio, a verdade existe a minha, a sua e a certa. Eu não sei se a minha é a certa. O conceito que eu tenho é de que nós devemos buscar a certa. E qual é a certa, no meu conceito? É aquela que beneficia o maior número de beneficiários. E eu vejo que essa proposta atende e poderá beneficiar muitos jovens como vocês, que gostariam de estar numa escola pública como o IFPB e não estão por falta de oportunidades. E eu não posso ser orgulhoso e vaidoso a ponto. Eu tive a minha oportunidade, os outros que se virem. Não. Nós temos que somar forças para dar oportunidade ao maior número possível de jovens dessa região, que estão à margem, esperando uma vaga, esperando um curso em Cachoeira dos Índios, em São João do Rio do Peixe, em Uiraúna e até aqui em Souza ou Cajazeiras. E não estão tendo, porque as vagas são limitadas. As dificuldades orçamentárias nós estamos vendo, e não é culpa da proposta de criação de um novo instituto. Falta de recurso numa época dessa era para ser resposta de governo, não nossa.
É para ser o contrário. A nossa é para dizer, está faltando recurso, vamos em busca, mas vamos criar, porque aqui nós estamos precisando de uma autarquia que distribua melhor os recursos. Seria interessante que a reitoria tivesse aqui. Acredito que tenha sido convidada. Para ela dizer, a reitoria dizer, das dificuldades que está sentindo para administrar os recursos atuais. E aqui, para encerrar mesmo, já existe a publicação de uma projeção orçamentária na LDO deste ano, que garante recursos para a lei orçamentária de 2017, e em 3 anos o Instituto Federal seja instalado. E o deputado que apresentou um projeto de lei, ele está tramitando na Câmara dos Deputados. É preciso que a comunidade de Souza, Cajazeiras, Patos, Princesa, Itaporanga, Catolé do Rocha, que essas comunidades digam se aceitam ou não. Se a população de Souza, Cajazeiras não quiser, levantem as faixas. Agora, se quiser, nós somos obrigados a aceitar, porque a gente tem que atender aos anseios, aos desejos e, principalmente, às necessidades desse povo, repito, historicamente colocados à margem de qualquer processo de desenvolvimento. E aí, deputado Wilson, você fala muito que o seu desejo é dar oportunidade. É o nosso também. E por isso nós estamos aqui para tentar convencer de que essa proposta é boa. Não posso dizer nem se vai acontecer. Vai depender da comunidade. Nós não podemos ficar na contramão da história. Muito obrigado e vamos ter, se Deus quiser, um extraordinário debate.